Olá, gente. Shalom, shalom a todos. Boa noite. Estamos iniciando então nossa aula de hoje. Começando a aula de número 4, depois dos 2 dias que nós tivemos de Yom Tov, e no qual nós não tivemos aula. Estamos retomando, e lembrando que nós estamos na disciplina Avodá 2, do qual nós começamos estudando a respeito de uma aula de não praticar nenhum tipo de falsa profecia. Depois falamos mais um pouquinho na aula passada, então começamos a respeito de não criar uma nova religião. E hoje a gente continua num tópico bem semelhante, no entanto, é uma outra alahá, entendeu? Então, porque a gente vai trabalhando cada alahá por vez. Então, nós temos mais uma que também é pautado de acordo com o Código Divino, de autoria do Dr. Moshe Weiner, e foi subscrito para a língua inglesa pelo Dr. Michael Schumann. E daqui nós temos a proibição de aumentar uma mitzvah, né? É um dos aspectos de criar uma nova religião, exatamente isso, aumentar um mandamento, aumentar uma mitzvah. Ou seja, o que é, afinal de contas, aumentar uma mitzvah? Já que já explicamos nas aulas passadas que a proibição não é você, por exemplo, cumprir mitzvot voluntárias, tá? Porque a partir do momento que você entende que aquilo que você está cumprindo, que é uma mitzvah voluntária, é uma voluntariedade, ou seja, não é por obrigação que você está fazendo, você não está aumentando uma mitzvah, entendeu? Agora, tem que ter esse aspecto principal que eu disse para você aqui agora, que é ter a consciência que é voluntário, que é obrigatório para o Ben Noah. O que é obrigatório para Bat Noah? As 7 leis universais dos filhos de Noé e as ramificações delas derivadas. Mais uma vez, por exemplo, a gente vai praticar a festa, ou seja, vai honrar aquela festa, né? Vai estar celebrando aquela festa. Bom, a partir do momento que alguém vai estar fazendo essa festa, ela vai estar com a consciência de que eu estou fazendo um ato voluntário. Então ele não está aumentando. Agora, se ele vai fazer aquela festa pensando, sou obrigado a fazer a festa de Shavuot, sou obrigado a fazer a festa de Sukkot, sou obrigado a fazer o Shabbat, sou obrigado a qualquer mitzvah voluntária, né? Então, aí já não deixa de ser voluntário. E ele está fazendo o quê? Aumentando uma mitzvah, aumentando o mandamento. Então, isso é aumentar uma mitzvah. E você adicionar uma obrigatoriedade além das 7 leis universais e das suas ramificações. Entenderam? Quando se adiciona uma voluntariedade, ou seja, uma obrigatoriedade além das 7 leis, realmente se está praticando ou adicionando uma mitzvah. É esse o cuidado que nós devemos ter, da qual estarei falando com vocês nessa aula de hoje. Bem, como eu disse para você, nós estamos aqui trabalhando com o livro O Código Divino. É um livro que foi escrito na língua hebraica com o nome Seva Mitzvot Hashem, no qual ele trata e procura trabalhar a respeito de quê? Ele procura trabalhar a respeito das 7 leis e de toda a alahá concernente a um Benoa. Ou seja, tudo aquilo que o Benoa deve, é obrigação dele estar praticando. Legal. Então, isso aqui é obrigatório para todos, tá? Todos, seja eles judeus, seja eles não judeus, qualquer não judeu, é proibido de adicionar um novo mandamento. Ou seja, ele é proibido de criar uma obrigatoriedade além das 7 leis universais. E uma vez que a pessoa transgredisse essa ordem aqui, ela estaria sujeita à punição pelas mãos dos céus. Por quê? Porque isso não levaria, mesmo na época dos tribunais,
né? Isso poderia ser acarretado de uma forma mais severa, obviamente, mas, no entanto, na nossa época não tem tribunais para estar julgando. Obviamente que quem adiciona o mandamento, ele está praticando uma transgressão, né? Ou seja, quem adiciona a obrigatoriedade de um mandamento voluntário, ele está praticando uma transgressão. Isso já falamos em outras oportunidades e vale a pena falar aqui novamente. Então, aqui nós não somos permitidos mudar os ensinamentos da Torá, ou seja, acrescentar coisas que aquele mandamento ele não contém, entendeu? Adicionar coisas que aquele mandamento ele não contém. Por quê? A palavra de Deus, Hashem, ele deu a sua palavra a Moshe Rabbeinu, no Monte Sinai, e ela foi condicionada de duas formas. A forma escrita, por meio daquilo que nós chamamos de Humash, que é a Torá escrita, e pela palavra oral, que foi registrado mais tarde no Talmud, na Mishnah, na Gemara, na Kabbalah, nos os outros escritos rabínicos. Qualquer pessoa que ensine uma Torá falsa e acrescente práticas nessa Torá falsa, ou seja, acrescente práticas da Torá novas ou mandamentos que Deus não ordenou, ele está sujeito à punição pelas mãos dos céus. Para nós, para os Beninoa, que fomos ordenados a Sheva Mitzvot Beninoa, o que significa isso para nós? Para nós, isso significa que nós não podemos, de forma alguma, estar aumentando as mitzvot além das 7 leis universais. Ou seja, nós não podemos aumentar trazendo uma obrigatoriedade além das 7 leis universais. Uma vez que se faça isso, a pessoa praticamente ela está o quê? Ela está instituindo um novo mandamento. E isso é o mesmo que criar uma nova religião. Instituir um novo mandamento é totalmente proibido pela Torá. Entendeu? Então, por isso que eu falo com vocês. De repente as pessoas perguntam assim, mas por que nós, Beninoa, não guardamos o Shabat? Porque não nos foi ordenado guardar o Shabat. E por que mas você nunca pensou em ter isso como obrigação? Eu falei, não penso. Porque se eu pensar isso, eu vou estar praticando a transgressão. E muito pior, aquele que ensina, se ensinar que de repente temos essa obrigatoriedade, sendo que não tem, estamos praticando então algo muito, mas muito sério mesmo. Muito sério. Estamos criando uma nova religião, ter um cuidado com isso. O Sefer Hinuri, por exemplo, na Mitzvah 454, ele vai dizer que fomos proibidos de acrescentar tanto a Torá quanto a Torá oral, tanto a Torá escrita quanto a Torá oral. Entendeu? Como está escrito lá em Devarim, Deuteronômio 13, versículo 1. Não acrescentarás a ela. Deus, ele é perfeito e toda a sua obra é completa e boa. Adicionar aos seus mandamentos é um erro e subtrair é ainda pior. Essa regra está explicada no Talmud, Masechet Sanedrim, página 82b, e no Tratado Rosh Hashanah, página 28b, no capítulo chamado de Ra'hu. Então daqui a gente pega o seguinte, gente. Então daqui nós pegamos o seguinte. É importante entender isso, tá? É muito importante entender isso, que a proibição de aumentar um mandamento, ela não é somente uma proibição de você adicionar uma obrigatoriedade. Ela tem mais um fato, porque a proibição não é só adicionar a Torá escrita, mas a proibição é adicionar a Torá oral. O que a Torá oral ela traz? A interpretação da Torá escrita. Correto? Correto. Então, a pessoa também ela é proibida de inventar uma nova interpretação da Torá. Isso é muito importante. Isso significa que eu não posso interpretar a Torá da forma que eu acho.
que eu não posso interpretar a Torá da forma que eu penso, que eu não posso interpretar a Torá da maneira que de repente eu olhei aquele texto, eu acho que quer dizer isso. Não. É muito importante o que eu estou falando aqui para vocês hoje. Essa proibição de interpretar é uma interpretação muito profunda. Pra você ter ideia, essa interpretação é a proibição de interpretar, ela é a proibição de você interpretar com suas próprias palavras. Mas vai além. Isso significa que qualquer texto, ele tem que ser amparado em fontes para trazer a interpretação verdadeira. Uma vez que você interprete algo sem trazer a fonte daquilo, uma vez que você diga que aquilo é assim, sendo que você não trouxe o porquê, o para quê, o pautado naquilo, ou seja, uma vez que você diga algo e aquilo não está presente, nem os sábios disseram, nem está no Shulchan Aruch, nem está no Kitzur Shulchan Aruch, nem está nos livros de Kabbalah, nem está nos livros de Hassidut, nem está, por exemplo, no Talmud, nem está na Mishnah, nem está na Gemara, nem está no Midrashim, uma coisa que você traga, que não esteja em lugar nenhum a interpretação, a forma de entender aquele texto, é o mesmo que criar um novo mandamento. Porque a proibição de criar um novo mandamento não é somente uma proibição sobre a Torá escrita, também é uma proibição sobre a Torá oral. Por isso, tudo o que falamos deve ser pautado, deve ser trazido à luz da Torá oral, à luz da Torá oral. Senão é invenção. Se não tem que se pautar, se não tem uma fonte, inventou. Se inventou, criou uma nova religião. Se inventou, criou uma nova religião. E se criou uma nova religião, cometeu uma transgressão que é digno de punição pelas mãos dos céus. Por isso, deve-se ter o cuidado. Por isso, o Rambam, lá no Mishneh Torah, lá em Lihot Melahim, capítulo 8, alahá número 11, ele vai falar sobre nós, os Beninoa, e olha que ele vai dizer que quem aceita os 7 mandamentos e cumpre eles fielmente, porque reconhece que foram ordenados por Deus na Torá e transmitido por Moisés, é considerado um dos Hassidei Umot Leolam, ou seja, um justo entre as nações, que tem mérito no mundo vindouro. Porém, se ele cumpre apenas por convicção própria, sem reconhecer a origem divina, não tem esse status especial, nem é considerado entre os sábios gentios. Ou seja, o que o Maimônides está falando? Ele está falando que é importante nós acreditarmos, para você ser considerado um justo entre as nações, você tem que acreditar na Torá escrita e na Torá oral. Se você só acredita na Torá escrita, você não é um justo entre as nações. Se você não acredita na Torá oral, se você não acredita na interpretação da Torá oral, se você não acredita no significado da Torá oral, você não é um justo entre as nações. E você não tem parte no mundo vindouro. Você só tem parte no mundo vindouro se realmente reconhecer a Torá como sagrada na íntegra, a parte escrita e a parte oral. Somente quando puder realmente acessar a íntegra do conteúdo. Ou seja, acessar no sentido acreditar, tá? Acreditar na íntegra do conteúdo. Fora isso, não é considerado um justo entre as nações. É um requisito muito importante. Por quê? Porque uma vez que a pessoa não acredita na Torá oral, ela pode inventar a interpretação que ela quiser da Torá escrita. Ela pode dizer que a Torá escrita está dizendo uma coisa que ela não está. E se ela traz essa mensagem falsa, ela criou uma falsa interpretação, ela criou um falso mandamento. Isso é o mesmo que praticar idolatria. É o mesmo que ela tivesse pegado uma imagem e falado, esse é meu Deus. Porque o Deus dela não é o Deus da Torá que ela está fazendo. Está diferente do Deus da Torá, uma vez que a Torá fala para acreditar a Torá escrita e a Torá oral, e ela interpreta daquela forma que bem melhor parecer para ela, ela está criando a imagem falsa de Deus.
Rambam, Mishneh Torah, Sefer Shoshim, Eliot Melahim, capítulo 10, Alahá número 9 e 10. É proibido fundar uma nova religião, mas não é só isso, e vai dizer mais, ou criar mandamentos por conta própria. Se um gentil cria uma prática religiosa, o tribunal deve adverti-lo e puni-lo, deixando claro que ele está sujeito à pena de morte pelas mãos dos céus. Então, o que é dito como criar uma nova prática religiosa? Qualquer forma de interpretação com o seu próprio entendimento, sem as fontes da Torá. As fontes da Torá oral, sem as fontes. Criar uma falsa interpretação é criar também um novo mandamento. Porque o mandamento verdadeiro, ele já foi dado, condicionado àquela maneira de entendê-lo. São aquelas chaves que nós chamamos de pardês. São os 4 princípios que foram entregues no Monte Sinai. São elas Peshat, o Remes, né, o Drash e o Sod. São as 4 partes de interpretação, os 4 níveis de interpretação. Essas chaves de interpretação são as chaves que foram usadas desde a recepção da Torá, em todas as gerações, aplicado por todos os profetas, inclusive, passado depois para a geração após os profetas, que foi a geração dos sábios, os Rahamim, passado depois dos sábios para a geração dos Rabanim, ou seja, dos alunos dos sábios, passado depois para a próxima geração, a geração dos Geonim, passado depois para a próxima geração, até chegar na nossa geração. Foi passado de geração em geração, forma de entender o texto sagrado. Precisou ser subscrito por causa das perseguições. Hoje está subscrito na Mishnah e na Gemara, que geralmente as pessoas chamam como Talmud, né? Que é o compêndio, a coleção de todos os livros que trazem toda a forma de compreender e entender o texto sagrado, a interpretação da Torá. Então, aqui um exemplo prático sobre isso é que não é permitido inventar, né, novas cerimônias ou ritos religiosos próprios da sua própria maneira de entender sem seguir ela. Se vai honrar uma festa, tem que honrar aquela festa de acordo com a alahá da festa. Se vai, por exemplo, praticar um mandamento voluntário, tem que seguir a forma correta. Não pode inventar, entendeu? Essa é a proibição. Inventar. Trazer uma forma nova, diferente da tradicional. É isso que tem que ter cuidado. Vamos estar abrindo agora para perguntas. São agora 19 horas e 42 minutos. Até às 19h50 estarei então respondendo as perguntas. É só digitar aí no chat no YouTube que eu estarei respondendo. Então estão aqui conosco a Marlene Gonzaga Novaes, o Elaido, o Marlon, a Marcela Oliveira e o Leandro. Shalom, shalom a todos. Sejam todos muito bem-vindos. Que Hashem possa dar muitas bênçãos a todos vocês. E, pessoal, tem alguma pergunta? É só digitar aí no chat no YouTube que eu estarei respondendo, ok?
Lembrando que eu passei para vocês hoje a atividade número 3. A atividade que eu postei hoje, vocês podem estar é, respondendo ela, tá? Vocês podem estar respondendo ela até a próxima semana, ok? Ou seja, até a próxima semana, vocês podem estar respondendo essa atividade que eu passei para vocês hoje. E lembrando para vocês também, mais uma coisa, né? Vale a pena levarmos em consideração, é que eu vou passar depois também a atividade dessa aula número 4. Depois que eu passar, são 7 dias para poder respondê-la também. Cada aula uma atividade, cada aula uma atividade. Estamos na aula de número 4 hoje. Amanhã estaremos na aula de número 5. E na sequência, depois aula 6, 7 e assim por diante. Sim, me falaram também, Elaido, que a atividade 3 está com algum problema. Eu vou resolver depois dessa aula, eu vou estar lá resolvendo já, tudo bem? Eu vi lá também. Obrigado pelo retorno aí.
Então, pessoal, acho que ninguém tem dúvida, né? Tudo ok, né? Ótimo, perfeito. Baruch Hashem. Então, gente, essa foi a 24ª ramificação, que é uma proteção, né, para garantir que essa conexão dos Beninoa com Hashem, ela permaneça uma conexão pura, uma verdadeira, alinhada com a vontade revelada da Torá. Isso ensina que a espiritualidade verdadeira, ela não nasce da criatividade humana, mas da submissão e fidelidade à vontade do Criador, conforme revelada a Moshe Rabbeinu no Monte Sinai. O caminho dos justos das nações é viver segundo as 7 leis universais, sem acrescentar nem tirar nada, confiando que essa é a forma correta de se conectar com Deus e alcançar mérito no mundo vindouro. Bem, foi aqui que nós estivemos aprendendo um pouquinho sobre isso. Foi muito bom estar com vocês. Que a Hashem possa dar muitas bênçãos. Uma ótima noite. Shalom, shalom a todos.